Antes da gente começar o nosso debate, vamos assistir um pouquinho da reportagem e ver os fatos de hoje. O mercado financeiro recuperou parte das perdas de ontem, depois do anúncio da equipe de transição de Lula de que adiaria o texto da PEC. Reportagem de Adriana De Luca. A sexta-feira terminou com um respiro na Bolsa de Valores, puxada pelas ações das siderúrgicas beneficiadas pela alta do minério de ferro. Os ânimos melhoraram após um comunicado do futuro governo. A equipe de transição anunciou que a apresentação do texto da PEC para garantir o Auxílio Brasil em R$ 600 foi adiada para quarta-feira que vem. Tramitação na semana seguinte, no Senado, na primeira semana de dezembro, acredito. No cronograma que eu desenho, a gente consegue apreciar no Senado e mandar para a Câmara. O valor que apresentamos, e aí repito, falta agora só bater o martelo, é o valor necessário para o Auxílio Brasil. Especialmente colocar os pobres no orçamento, mas também alguma capacidade de investimento. O adiamento da proposta teve impacto imediato na Bolsa. O Ibovespa saltou de 110 para 112 mil pontos cerca de uma hora depois e fechou recuperando parte das perdas de ontem com o dólar em queda. O temor do mercado é quanto à política fiscal de Lula e um eventual descontrole das contas públicas. E esse desequilíbrio fiscal pode trazer diversos impactos negativos para a economia, como o aumento do endividamento, aumento do risco país, e tudo isso trazer aí um prejuízo econômico que já foi vivido pelo Brasil há alguns anos atrás. O presidente do Banco Central do Brasil afirmou durante o evento nesta sexta-feira que é necessário ter um olho para o social, mas manter o equilíbrio fiscal. Porque se você não tiver um equilíbrio fiscal e começar a afetar as outras variáveis, você vai achar, às vezes, que fazendo um gasto muito maior adicional vai estar ajudando a sua causa, né, de gerar emprego e atender a população carente, mas, na verdade, você pode estar tendo um efeito oposto, né? Porque se você desorganiza os mercados, diminui o investimento, gera instabilidade, acaba gerando desemprego. O mercado também olha com ressalvas para Guido Mantega, anunciado nesta quinta-feira na equipe de transição. A CNN apurou que o ex-ministro da Fazenda dos governos petistas tenta evitar um nome muito bem visto pelos analistas na presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o do ex-presidente do Banco Central Brasileiro, Ilan Goldfein, indicado por Paulo Guedes. Mantega enviou uma carta para os governos americano, chileno e colombiano, pedindo para adiar a eleição para a presidência para o ano que vem, porque o presidente eleito, Lula, gostaria de indicar outro candidato. No geral, quando nós temos troca de governo, nós temos troca de indicações e de pessoas que ocupam esses cargos nos organismos multilaterais, não vai ser diferente. A grande questão é quem vai assumir essa posição, a indicação, como vai ser feita. Isso dá um sinal que pode ser positivo ou negativo para o mercado. Thaís, vou pedir licença aos nossos convidados e vou começar com você a nossa conversa. Esse adiamento da PEC de transição, agora chamada politicamente, né, de PEC do Bolsa Família, para ficar mais palatável, o quanto ele foi apenas para esfriar os ânimos, o quanto a gente pode esperar alguma mudança desse plano original que tanto desagradou o mercado de tirar todo o Bolsa Família do teto de gastos? Boa noite, Raquel, e aos colegas também. Raquel, eu conversei hoje com bastante gente que está envolvida na discussão dessa proposta de emenda à Constituição. E o que eu consegui sentir? Não mudou muito o diagnóstico de ontem à noite, quando teve uma reunião na casa de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Na verdade, a reunião começou ali no fim da tarde, se estendeu um pouco mais para o início da noite. E ali já estava praticamente fechado esse diagnóstico de que o melhor caminho é, na avaliação desses parlamentares que estão costurando essa PEC, não só também da equipe do governo de transição, o melhor caminho seria o de tirar o Bolsa Família, o programa social, do teto de gastos. Só que tem uma informação que eu acho que a gente talvez tenha que levar em consideração. Hoje, durante o prime time, Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara e foi um dos coordenadores da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a discussão da PEC também vai ser feita
pela equipe econômica que está no grupo da transição. A expectativa dos parlamentares é que esse texto não mude muito, mas a gente sabe que as discussões estão em curso. Eu conversei com um deputado hoje que está a par dessa discussão, um deputado que não é do PT. Falei, deputado, qual é a chance da gente ter um novo texto até quarta-feira que vem? Ele falou, Thaís, pode mudar o tempo todo. Então, até lá, vamos tentar fechar um desenho que seja mais palatável. Esse deputado, que é, em tese, de oposição ao governo eleito, falou que o trabalho tem sido feito de maneira conjunta para que se consiga chegar a um denominador comum. A preocupação de todos, me parece, é conseguir garantir esse recurso. Afinal de contas, essa promessa também foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, Raquel. Andrei, a Thaís diz que pode ainda ter alguma mudança no texto dessa PEC diante da repercussão negativa, mas que parece existir um consenso no Congresso de que algo tem que ser aprovado, principalmente relacionado ao Bolsa Família. O quanto isso pode ser confundido com garantia de governabilidade para o governo Lula? O quanto você sente que o apoio para essa PEC pode se refletir em apoio para as bandeiras do governo, para o restante do governo? Eles podem errar a mão se acharem que uma coisa é igual à outra? Acredito que nesse momento há uma certa incerteza sobre a próxima eleição do presidente da Câmara, e isso oferece incentivos ao Arthur Lira, principalmente, para que essa PEC tramita bem no Congresso da maneira atual. Basicamente, será uma demonstração da capacidade da atual liderança da Câmara e do Senado também, de carregar esse processo para frente de maneira responsável. Então, me parece que tem boas chances dessa PEC tramitar bem por conta desses incentivos políticos. Não confundiria isso com o contexto de governabilidade para o próximo governo. Não é para dizer que esse contexto de governabilidade vai piorar, é apenas que a gente deveria julgar a situação atual a partir desses incentivos que são muito específicos para a liderança do Congresso hoje. Sérgio, o Andrei está descrevendo um cenário político positivo para a PEC, mas um pouco mais complicado para frente. Eu queria pegar com você os sinais que a gente já vê de política econômica. Essa exclusão do Bolsa Família do teto de gastos, a entrevista que o Edinho Silva deu para a gente mais cedo, dizendo que gasto é importante para gerar crescimento econômico. Você vê sinais de uma política heterodoxa, de uma política parecida com a do governo Dilma? E o que isso pode significar para o país? Pois é, Raquel. Boa noite a você, boa noite a todos. Isso está lembrando o Gasto é Vida da Dilma lá atrás, né, que foi colocado, se não me engano, em 2005. Quer dizer, tem uma questão que está sendo colocada aí para os próximos anos, que essa saída do teto do 175 do Bolsa Família que está sendo colocado agora, o 105 bi que vai sobrar para gastos extras que vão ser feitos e que certamente vão ser incorporados rapidamente em algum gasto a partir do ano que vem, você está falando de 175 bi que vai entrar acima do teto, que muito provavelmente vai ficar de forma permanente. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que você vai fazer um plano, como está sendo colocado hoje, que vai durar só 4 anos, daqui a 4 anos a gente vê o que acontece. Na verdade, a gente está criando aqui um gasto permanente, fora do teto, de uma magnitude muito significativa. E se você adiciona o déficit que a gente vai ter no ano que vem, que já não vai ser pequeno, na LDO está em torno de 65 bilhões de reais, mas tem uma estimativa de crescimento extremamente alta na LDO de 2,5%. Se for entre 0,5% e 1%, a gente está falando de um déficit que pode chegar a 100 bi. Você joga 175 a mais nessa conta, você está falando de um déficit no final que pode chegar a quase 300 bi. Então, sim, tem um cenário de déficit muito complicado que se surge de repente no ano que vem, e aí a gente vai ficar na dúvida como é que isso vai ser resolvido nos próximos anos, porque esse déficit não vai ser resolvido com crescimento. Não tem o potencial de gerar um grande crescimento para você conseguir gerar arrecadação e cobrir esse déficit ao longo dos próximos anos. Pelo contrário, um déficit desse tamanho e essa sinalização de que vai ficar durante muito tempo vai fazer com que o Banco Central reaja.
Então, se vier por esse caminho e o Banco Central entender que a gente está entrando num caminho fiscal complicado, tudo que o BC está falando nas últimas semanas, nos últimos meses, de que, olha, se o fiscal não for bem encaminhado, a gente vai ter que subir taxa de juros. Então, na verdade, em vez de crescer... Neto deu esse recado hoje, Exatamente. Então, assim, esse sinal fiscal que está sendo criado agora não é um sinal que faça o BC começar a baixar a taxa de juros na metade do ano que vem, pelo contrário. E aí você tem menos crescimento para os próximos anos, e a gente entra num cenário bem mais complicado. Thaís, Sérgio descreveu o cenário, mas todo mundo que falou, teoricamente, pelo presidente eleito Lula, Manteiga, Edinho, Emídio, a lista foi longa, né? Gleisi, ninguém da área econômica, dos 4 ali da equipe de transição e que dirá do novo ministro. O que nós sabemos sobre essa equipe econômica, sobre o que ela pensa, sobre quem vai ser esse novo ministro? Raquel, ontem, no momento que teve aquela forte reação do mercado, também teve uma especulação bastante grande sobre uma possível até saída de Pércio Arida desse grupo de transição. Hoje eu dediquei parte do meu dia a tentar entender se essa notícia era uma espuma ou se era concreta. O que eu consegui? Consegui conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin e ele me garantiu que Pércio está na equipe de transição. E muito provavelmente, aí agora voltando para aquilo que a gente ouviu de Edinho Silva à tarde, a equipe vai ser envolvida nessa discussão. E aí, entendendo um pouco do que aconteceu desde ontem, o movimento de não apresentar hoje essa PEC, o fato de que as discussões do gabinete de transição vão começar na semana que vem. Caio Junqueira nos trouxe a notícia ontem que havia uma expectativa de uma reunião hoje desse grupo econômico. Me parece que também foi para colocar um pouco a casa em ordem. Embora, ouvindo não só PT, mas também integrantes dessa chamada Frente Ampla, ouvi muita gente minimizando, dizendo que essa reação foi exagerada, um pouco no tom de tudo que a gente ouviu daqueles que falaram no on, como a gente chama na nossa linguagem jornalística, de que essa reação ela vai ser, de certa forma, modulada. Eu, inclusive, Raquel, fui conversar com ministros do Supremo Tribunal Federal para também captar um pouco da percepção deles em relação a essa reação do mercado. Um desses ministros me disse, por exemplo, que também achou exagerada, porque já está sendo discutido uma forma de âncora fiscal. Ninguém vai abrir a porteira, me disse esse ministro. E um ministro que não necessariamente é identificado com o Partido dos Trabalhadores. Então, houve uma minimização do que aconteceu ontem, mas não podemos deixar de colocar, é claro, que estão sendo trabalhadas de uma maneira mais palatável para entregar essa proposta de emenda à Constituição. Me pareceu que esse é o trabalho hoje, é envolver todo mundo nessa discussão para que não tenha nenhuma brecha jurídica, política, legislativa. Raquel. Andrei, antes de jogar para você, para fechar, vou te pedir paciência só um pouquinho para trazer para o Sérgio. Sérgio, Thaís nos descreve essa percepção dentro do PT, até dentro do Supremo, de uma reação exagerada. Mas aí temos o personagem Guido Mantega, que atua quase como um chanceler e é endossado nesse papel, né, de interferir ali na eleição para a presidência do BID, de interferir na escolha de Ilan Goldchan, que não é identificado com o bolsonarismo. Foi exagerada? O que significa essa presença de Guido Mantega do ponto de vista dos investidores e de quem está do lado de cá em São Paulo? Mas na verdade, quando a gente olha a equipe que está sendo montada até agora, e a gente não pega só a economia, né? Se a gente pega planejamento, indústria e comércio e junta todo mundo que está lá, 16 pessoas, a gente tem o Pércio praticamente sozinho, né? Em termos de pensamento econômico, a preocupação com a questão fiscal à frente, na intensidade que o Pércio tem demonstrado ao longo dos últimos anos, ele está isolado dentro desses 16, né? Ampliando aí para planejamento, indústria e comércio. Então,
Quando você monta uma equipe com esse perfil, com essa visão e começa a apresentar esse perfil de gastos para os próximos anos, não dá para acreditar que o mercado não exagerou tanto assim em relação ao que aconteceu ano passado. Não foi só em relação à fala do presidente, é em relação ao que está saindo até agora. Tirar 175 bilhões de reais do teto e colocar fora não é pouca coisa. A gente está adicionando um gasto extra e, além disso, esse 105 bi que vai sobrar, para onde vai esse 105 bi adicional, a gente está colocando um gasto para os próximos anos que não é trivial. E aí, Raquel, eu tenho a impressão, quando a gente olha os próximos anos, a solução antiga, tradicional no Brasil que a gente tem, que provavelmente vai acabar acontecendo, é que para cobrir esse déficit não vai ter muita alternativa. Ou você faz um grande ajuste fiscal na parte dos gastos, por exemplo, fazendo uma reforma administrativa, que eu tenho muita dúvida que isso vai avançar, ou você vai ter que aumentar a carga tributária. Então, esse tamanho de gasto que está sendo criado agora está criando uma, talvez, necessidade de aumentar a carga tributária nos próximos anos para cobrir esse tamanho de gasto agora. Você soluciona o déficit, você melhora o perfil da dívida no futuro? É verdade, mas você está aumentando uma carga tributária que já é alta para um país de renda média como o Brasil. Não me parece a melhor solução. Então, não vejo o mercado ter ficado, na reação de ontem, tão errado assim. Ele está preocupado com uma coisa que até agora a sinalização não tem sido a melhor possível. Andrei, o Sérgio mencionou, né? Ele sente o Pércio isolado dentro de outras 16 indicações, pelo menos ali nas 3 áreas econômicas, né? Economia, planejamento, desenvolvimento. Mas Lula prometeu o tempo todo uma frente ampla. E a gente vê as primeiras fissuras. Quanto tempo você acha que dura essa frente ampla? Bom, o que a gente vê pelo perfil do time econômico é que essa frente não era tão ampla assim em termos de como foi construído esse time. Mas essa reação do mercado, da forma que ela se deu, no momento em que ela se deu, eu acho que vai impactar. E vai impactar para expandir essa frente ampla do jeito que, de fato, ela deveria ser. Tem uma coisa positiva, eu acho, desses últimos 2 dias do caos que se criou no mercado, que acho que colocou esse tema do equilíbrio fiscal em pauta no momento certo. Seria muito pior se a gente tivesse um discurso político muito ameno em termos de sinalização para o mercado e, no final, a gente vê um time econômico e um planejamento da agenda legislativa e da agenda de gastos para o próximo ano em um completo descompasso, em confronto com essas sinalizações iniciais. Então, me parece que tem um elemento positivo disso tudo, que é uma pressão do mercado que está sendo exercida no momento certo para demonstrar, né, a necessidade de criar uma equipe econômico com um perfil bastante ortodoxo, igual ele foi nos primeiros 2 governos do Lula, e a partir de uma agenda de equilíbrio fiscal que, se não existir, basicamente vai comprometer toda a agenda social do próximo governo. Então, eu acho que esse recado que o mercado está dando chega num momento que não é tão prejudicial para o Lula, porque ele ainda não está no exercício do mandato. Eu acho que vai criar muita discussão interna dentro e fora do PT em relação a como essa pauta precisará ser levada para frente. E a minha impressão é que, conhecendo o perfil do Lula em relação à gestão econômica ano passado, ele tentará, como sempre, conciliar, né, os objetivos que nem nesse caso estão em conflito, de fato, eles são objetivos complementares. Você não consegue expandir a agenda de gastos sociais do próximo governo se o mercado não acredita
que isso será feito dentro de um contexto de responsabilidade fiscal. Andrei, Se isso for acontecer, basicamente o que o próximo governo vai fazer vai ser de gastar cada vez mais em termos de custo de endividamento, em vez de investir na área social do jeito que ele se propõe fazer. Né? Andrei, você me deu, desculpa te interromper, mas você me deu um gancho perfeito para a Thaís. Thaís, o que o Andrei está dizendo é que a reação do mercado pode estar ajudando um dos lados dessas forças políticas que estão se batendo aí dentro do governo eleito. O lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, dos seus aliados, em contraposição, por exemplo, com Guido Mantega. Você enxerga isso acontecendo? O que as suas apurações te mostram? Raquel, ontem eu ouvi quase que a mesma frase que Andrei nos fala agora de uma pessoa que está no grupo da transição, que não é do PT e que fez essa avaliação. Que essa reação, ontem, ela enxergava como um copo meio cheio. Eu até trouxe essa apuração ontem aqui no WW, que este momento é o ideal para que talvez acontecesse essa reação e também desse oportunidade de novas discussões. Conversei com essa pessoa no início da tarde de ontem. A gente ainda não tinha decisão sobre a apresentação da PEC para quarta-feira que vem. Então, me parece que, embora a reação do mercado ela não tenha sido minimizada por muita gente, ela também traz uma discussão mais profunda ali. E aí eu volto a dizer, a gente não teve o início do trabalho desses grupos de transição. A gente não teve reuniões ainda. Então, essas reuniões estão previstas para começar segunda, embora a gente tenha um feriado na terça-feira, mas muitos desses escalados já me disseram que virão a Brasília, farão questão de vir a Brasília, e há uma expectativa de que esse contraditório seja ouvido. Thaís, mas fulanizando um pouquinho, ajuda a Alckmin contra a Mantega, por exemplo? Raquel, no caso específico, vou tratar especificamente do caso de hoje que você nos revelou aqui na CNN, que é Guido Mantega. O que eu consegui apurar? Essa carta ela não foi consenso ali, nem mesmo dentro do PT, embora a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, tenha também referendado, embora tenha um movimento que não queria, de fato, essa candidatura, mas ele criou muita fissura interna dentro do partido e fora do partido, nessa frente ampla. Uma série de pessoas importantes entrou em campo durante o dia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi acionado. Pessoas me disseram que estavam acionando o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin para que ele entrasse nessa discussão. Conversei com o Geraldo Alckmin agora há pouco, ele me disse, Thaís, não fui procurado e não vou me envolver nesse tema. Então, ele meio que disse, não é assunto meu, isso, mas, de fato, gerou uma crise ali interna. Muita gente dizendo que não era um movimento necessário, ainda mais se olhando para o cenário de ontem. Mas eu não coloco esse episódio do BID no mesmo patamar do que aconteceu ontem. Me parece que a discussão sobre a PEC, ela está sendo conduzida muito mais por Geraldo Alckmin, tanto que foi ele que ficou em Brasília, ele que participou dessa reunião com Rodrigo Pacheco, é com ele que os técnicos do Senado estão falando, é com ele que os parlamentares estão negociando, foi ele que foi na comissão mista de orçamento da Câmara conversar sobre isso. Então, toda essa discussão fiscal está passando por Alckmin. Não acho que ele esteja sendo escanteado, nem esteja sendo tutelado por alguém. Porque todos os sinais que eu ouço aqui em Brasília e que eu vejo acontecer, Alckmin tem sido o centro da discussão dessa proposta de emenda à Constituição. Raquel, não sei se eu consegui responder sua pergunta. Não, super respondeu.